A graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Aqui é Gustavo do canal Alerta Profético, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o significado de alguns números, um número específico na Bíblia, porque a numerologia bíblica tem que ser entendida de forma correta, para que não haja interpretações equivocadas e nem interpretações alegóricas. Assim, uma interpretação madura, contextualizada e bíblica a respeito dos números dentro da Bíblia. Há pelo menos 3 usos principais de números dentro da Bíblia. O primeiro uso, o uso convencional dos números, que se refere ao valor matemático e literal de cada um dos números. Então, a primeira leitura, a primeira interpretação da Bíblia sempre será a literal. O segundo uso dos números na Bíblia é o uso retórico. O objetivo não é expressar o valor matemático, o valor numérico, mas expressar certos conceitos e certos pensamentos. Um exemplo para você entender, vou ler um versículo aqui, que está no livro do profeta Amós, no capítulo 1, no verso 9, que diz assim: Por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Então nós vamos ver aqui por 3 vezes, por 4 vezes, porém esse versículo, que é um versículo de uso retórico, não está se referindo à quantidade de vezes que essa região aqui de Tiro pecou. O propósito aqui não é quantificar pecados, mas sim enfatizar uma conduta pecaminosa constante, diária, daquele povo. E o terceiro uso dos números é o uso simbólico, onde cada número tem um símbolo. E tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar esses símbolos. Alguns números vão aparecer muitas vezes na Bíblia. Alguns exemplos: o número 1, representando a unidade, o Deus como o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4, diz que o Senhor, ele é o único Senhor. Outro número, o número 2, que é o número da comunhão. Amós, capítulo 3, verso 3, diz: Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Então é o número do acordo, da aliança, da comunhão. O número 3 na Bíblia tem um simbolismo que representa o número de Deus na sua totalidade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Outros vão aplicar esse número 3 como o número da ressurreição, porque Jesus ressuscitou ao 3º dia. O número 4 representa o número da terra, os 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste, oeste. Por isso que existem 4 evangelhos, porque o objetivo do evangelho é alcançar os 4 cantos da terra. O número 5, que está relacionado a ministério, porque são 5 ministérios que são apresentados na Bíblia. O número 6, que é o número que representa o homem, a humanidade, porque Deus criou o homem no 6º dia. Nós temos o número 7, que representa a perfeição da vontade de Deus manifesta na terra, porque é o somatório do número 3, que é o número de Deus na sua totalidade, Pai, Filho e Espírito Santo, com 4, que é o número da terra. Então, todas as vezes que Deus manifestar a sua vontade na terra, então é uma vontade perfeita. Então, é o número 7, que é o número de Deus, da sua manifestação perfeita na terra. E esse número é um número que se repete várias vezes. E assim por diante, nós teríamos vários números com significados simbólicos dentro da Bíblia. Mas no vídeo de hoje eu quero destacar um desses números. No vídeo de hoje eu quero destacar o número 6, que é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Então, algumas curiosidades sobre esse número. Se você ir lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 6, e olha só, a carta aos Romanos é o 6º livro do Novo Testamento. Então, no 6º livro do Novo Testamento, no capítulo 6, no versículo 6, nós temos uma repetição do 6 3 vezes, nós temos aí o 666. Então, em Romanos 6,6 vai aparecer a expressão velho homem, ou seja, representando o homem sem Deus. O homem sem Deus sempre vai se parecer com o anticristo, porque o 666 é o número do anticristo na Bíblia. Então, o homem sem Deus sempre vai se parecer com o anticristo. Porém, o homem com Deus sempre vai se parecer com Cristo. E é por isso que Paulo fala assim: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, meus queridos, já fica um ensino para nós, que possamos escolher ser parecidos com Cristo e não com o anticristo. O nosso velho homem precisa morrer, a nossa velha natureza precisa morrer e precisa então renascer a nova natureza conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E para não estender muito, outro exemplo que eu quero usar,
Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, Jesus fez uma pergunta para ela. Jesus falou assim: vai, chama seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus então diz assim: disseste muito bem, porque já tiveste 5 e o que tens agora não é o teu marido. Ou seja, ela estava com o 6º homem na sua vida. Porém, não estava satisfeita, não estava feliz. Mas o texto traz ensinos espirituais, porque agora, quando ela tem um encontro com Jesus, é o 7º homem que passou pela vida dela. E quando Jesus agora se encontra com aquela mulher, a vida dela mudou por completo. E ela chega na cidade testemunhando: olha, vim de ver um homem que disse tudo da minha vida. E a vida dela muda a partir do encontro com Jesus. Uma mulher com a vida desequilibrada, sentimentalmente falando, mas agora ela se torna uma missionária que começa a pregar a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem, as pessoas não podem dar destino para nós. As pessoas não podem mudar a nossa vida. Mas no dia que você tem encontro com Jesus, o homem perfeito, Deus que se encarnou, então este encontro muda, transforma por completo. E que se você que está assistindo esse vídeo ainda não teve esse encontro, busque ter esse encontro. Porque aquilo que você não encontrou ainda em pessoa nenhuma, você encontra em Jesus. Que Deus te abençoe. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero te apresentar um material de onde eu tirei esses exemplos que foram dados aqui hoje. Nós temos esse e-book. O nome desse e-book é O Número do Homem, ou seja, o número 6 e o Código da Serpente. Então é um e-book com material. Você que gosta desse tipo de assunto que foi falado aqui neste vídeo, então você que é professor, você que é pregador, professora, pregadora também da palavra de Deus, vai enriquecer muito o seu conhecimento, vai ser um auxílio, vai ser uma ferramenta na preparação dos seus sermões, das suas mensagens. O que você vai aprender nesse e-book? Nós temos aqui os números bíblicos e seus significados. Nós temos na primeira seção um estudo sobre por que o homem foi criado no 6º dia, o trabalho e o esforço humano, a imperfeição do reinado humano e o hexaemeron, é a obra da criação nos 6 dias. Depois nós temos 16 curiosidades, que são na verdade 16 esboços de mensagem, de pregação. Você vai ter aí possibilidade de preparar 16 mensagens diferentes para pregar. A primeira delas, Deus se arrepende de haver criado um homem. A segunda, o primeiro livro da Bíblia que leva o nome de um homem. Então, detalhes também sobre esses números. O capítulo 6 do 6º livro relata a destruição de Jericó. Nós vamos ver esse número ali também no dilúvio, presente na entrada do povo no Egito. A comida ali do Egito, eles comiam 6 tipos de comida no Egito, tudo colhido da terra. Então, tudo colhido de baixo para cima. Porém, quando entram na terra prometida, são 7 tipos de alimentos colhidos de cima para baixo. Então, você vai ter esse ensino também neste material. Você vai aprender sobre as 6 cidades de refúgio. Por que 6 e não outra quantidade? Então, você vai ver também um estudo sobre o gigante Golias, onde vai aparecer essa numerologia ali também, no desafio ali de Golias, a nação de Israel, onde Davi, então, vence esta batalha. Você vai ver esse número presente na estátua de Nabucodonosor, lá no livro de Daniel. Vai falar também sobre a oferenda dos ídolos de Israel, mostrando também esse número. A expressão velho homem que comentamos aqui no vídeo também está bem detalhada lá, com referências, com versículos. Vamos aprender sobre a armadura de Deus e os 6 itens dela. O milagre da água transformada em vinho. E ali você vai descobrir o mistério das 6 talhas. Por que 6 e não outra quantidade? Então há um ensino ali profundo também. Os 6 maridos da mulher samaritana. Um estudo profundo sobre isso, onde você vai ter ali as raízes históricas, uma aplicação prática, uma aplicação histórica, uma aplicação geográfica, uma aplicação espiritual. Então algo muito profundo nesse estudo. E também a crucificação de Jesus, onde essa numerologia aparece ali na crucificação. E depois, na segunda sessão, nós temos um estudo completo sobre o 666. O que seria esse enigmático número? Então, vamos ver ali o código da serpente, o polêmico 666, o código de barras, o biochip, o chip cerebral, as logomarcas, as expressões do texto grego, o 666 na rede mundial de computadores,
e o 666 dentro do Islã. Então, um estudo completo sobre este número. Então você adquire esse material, o número do homem e o código da serpente. É da nossa autoria, nós preparamos esse material e você pode adquirir. É um e-book disponível na Hotmart. Eu vou colocar o link aqui para você quiser adquirir. Na descrição desse vídeo você pode adquirir o material. Assim que adquirir, você pode agora manter nos seus meios digitais, salvo no seu computador, no seu celular, ou pode imprimir e mandar encadernar, como eu fiz com o meu, tá? Então, com certeza, vai ser de grande valia para o seu estudo, para o seu enriquecimento bíblico. Amém? Deus abençoe você. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe o seu like, seu joinha, seu comentário. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.